fechado aqui, eu falando. Eita, glória de Deus, hein? Microfone estava fechado e eu estava aqui falando as horas, né? São 10 horas e 5 minutos, né? Estamos aí ao vivo, né? Me desculpa aí, gente, que eu fechei meu microfone, porque, sabe, deu branco na minha cabeça aqui, porque nosso irmão pastor Alain vai entrar aí na palavra, e eu fechei meu microfone, estava aqui falando as horas, né? Mas tá bom, eu já vou fechar meu microfone, já vou passar para o pastor, né? Já está no fundo musical. Peraí, tá não, né? Tá não, tem que colocar no fundo musical. Eita, glória de Deus. Vamos aí colocar no fundo musical. Santo é teu nome. Pastor Alain, fica à vontade. É seu microfone, é seu agora. A graça e paz para todos os ouvintes de todas as regiões, das Lagoas, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Portugal, Estados Unidos. Quero agradecer aqui novamente o convite do nosso pastor, já profetizo, o pastor presbítero Newton, né? Pela essa honra, é uma honra de eu estar aqui, né? E eu quero deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, que se encontra em Marcos, no capítulo 10, no verso 46, o cego de Jericó, né? 46, 47 e 48. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. No verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O verso 48. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Somente o verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. Irmãos, o que o contexto vem mostrar para nós em Marcos 10, 46, que Jesus, ele estava saindo de Jericó. Junto com Jesus tinha uma multidão. À beira do caminho estava quem? Bartimeu. Mas quando Bartimeu ouvia que era Jesus que estava vindo, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Presbítero Milton, o que me chama mais atenção nesse contexto, o grito que parou Jesus. O grito que parou Jesus. Sabemos que quando Bartimeu, ele começou a gritar, a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabemos, meu irmão, quem está no caminho, quem vive na beira do caminho, ele vive mendigando. Quem está na beira, ele vive mendigando. E o contexto vem falar para mim, para você, que Bartimeu, ele estava na beira, que Bartimeu, ele usava uma capa. Sabemos que Jesus, ele vinha com aquela multidão. E Bartimeu começou a clamar cada vez mais alto. Mas o que me chama a atenção, que quem começou a repreender Bartimeu era a multidão que andava com Jesus. Mas mesmo assim, eles querendo abafar Bartimeu, cada vez mais clamava. Irmão, eu não sei qual que é a situação que você se encontra, eu não sei a luta que você se encontra, eu não sei qual que é o gigante que você tem enfrentado, mas eu tenho uma palavra de Deus para o meu, para o teu coração. Não deixa de clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu irmão, Bartimeu, ele cada vez que a multidão repreendia Bartimeu, ele gritava cada vez mais alto. Sabemos que a multidão sabia que Bartimeu estava cego.
Mas eu creio que cego não estava Bartimeu. Cego estava aqueles que andavam com Jesus Cristo, aqueles que via que Bartimeu precisava de uma cura, que Bartimeu precisava de um milagre. E quem tentou abafar Bartimeu é aqueles que andavam com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele escutou uma voz diferente. Jesus Cristo parou na multidão, o grito que parou Jesus. O teu grito vai parar Jesus, o teu clamor vai incomodar Jesus. Meu irmão, ainda que se levanta uma multidão para te abafar, cada vez você grita mais alto. Quem está na beira, ele está mendigando. Eu já vivi na beira, eu já mendigue por 22 anos. Depois eu vou dar uma breve do meu testemunho. Mas quando Jesus chamou Bartimeu, ele lançou de si a tua capa. Ele sabia quem estava chamando ele. Quem estava chamando ele é aquele que tinha autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Ele sabia aquele que chamou ele imediatamente, presbítero Milton. Ele deixou a tua capa, porque ele sabia quem estava chamando ele era diferente. Ele sabia quem estava chamando ele era o dono da cura, era o dono da vida. Irmão, nós vai ver nesse contexto também que Jesus não chamou Bartimeu para seguir o caminho. Jesus olhou para Bartimeu e falou: Bartimeu, a tua fé te curou. Sabemos que Bartimeu, ele tinha também a oportunidade de viver para a beira, de voltar para a beira, mas ele falou: não, para a beira eu não volto mais, porque beira é humilhação, beira é mendigação. Eu vou para o caminho, porque é o caminho que tem a vida, é o caminho que tem cura. Ele não quis voltar mais para a beira, porque beira é humilhação, beira é mendigação. Meu irmão, meu amado, você que se encontra na beira, venha para o caminho, porque o caminho se chama Jesus Cristo. É o caminho que é a verdade e a vida. Meu irmão, eu quero também aqui deixar um breve do meu testemunho. Eu nasci no ano de 1988. Com 14 anos eu conheci o crack. A minha infância, eu não tive uma infância de soltar pipa, jogar bola, jogar birola, porque eu conheci a droga muito cedo na minha vida. Por 22 anos eu fui viciado no crack. Por 22 anos eu fui mendigo, morador de rua. Eu ficava de 30 a 40 dias sem tomar banho. Eu não tinha crédito nenhum no meio da sociedade e no meio da minha família. Sabemos que Deus, ele gosta de investir em projeto falido. Sabemos que Deus gosta de investir em projeto que a sociedade vê com um olhar de condenação. Mas o nosso Deus é diferente. Ele não tem olhar de condenação para ninguém. Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeita um coração contrito. 22 anos eu escravizado na droga, e eu gostava muito de tomar álcool de posto. Não era pinga, era álcool de posto. Nós chamava como doidão. Pegava o álcool de posto e colocava 2 sucos. Eu fedia vivo, presbítero Milton. Eu fedia em vida. Era 30 a 40 dias sem tomar banho. Quando a minha mãe ia me buscar na Cracolândia, minha mãe colocava até máscara, porque ela não suportava o odor do meu corpo. E por 22 anos eu vivi à beira do caminho, até quando eu conheci a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando eu conheci, abri o meu coração para Jesus Cristo, ele mudou a minha vida por completo. Aqueles que olhavam para mim que eu não ia passar de nada, que eu não ia ter família, que eu ia morri para o mundo e nasci para Cristo. E eu dei essa oportunidade de Jesus, porque Jesus é educado, presbítero Milton. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele.
Eu abri a porta do meu coração para Jesus vir fazer morada. E Jesus, ele veio até a mim. Ele mudou o meu caráter. Ele mudou o meu cenário. Aquele que mendigava não mendiga mais. Aquele que vivia à beira do caminho não vive mais. Hoje eu estou no caminho, porque o caminho é a verdade e a vida. Hoje Jesus, ele transformou a minha vida da água para o vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, que ele se transformou a água em vinho. Mas eu vi Jesus transformar o meu sofrimento no meu casamento. Trouxe a minha esposa lá do Piauí, a pastora Carla, que é uma bênção, me restituiu, me deu caráter no meio da sociedade, me deu caráter dentro da minha família. Aquele que não tinha credibilidade de nada, hoje tem credibilidade no meio da família. Jesus, ele me proporcionou uma casa que é equivalente hoje a R$1 milhão para quem não tinha nada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele mudou a minha vida da água para o vinho. Foi igual Bartimeu. Quando Bartimeu, ele viu que era Jesus, ele falou: na beira eu não quero viver mais, porque beira é humilhação, beira é sofrimento. Terra de Lodebar é a terra de esquecimento. Egito, Deus me tirou, eu era escravo do Egito e me colocou na terra de Canaã, na terra que manda leite e mel, é a terra da promessa. Então, presbítero Milton, Jesus, ele transformou a minha vida, porque eu abri o meu coração para ele. Eu ouvi falar de Jesus e eu fiz igual Bartimeu, 22 anos com um cachimbo na mão, 22 anos falando com Deus na rua. As pessoas me chamavam de louco. Olha o louco aí, ó. Além de ser viciado, é louco. Mas mal sabia eles que Deus tinha um propósito na minha vida. Mal sabia eles que aqueles que me repreendiam, que aqueles que falavam que eu não ia sair daquela vida, que aqueles que me via com um olhar de condenação, o ex-nóia, Deus faz assim, ele pega o ex-nóia e coloca um novo nome, pastor. Pega o traficante e coloca pastor. Pega a ex-prostituta e coloca como missionária, como pastora. Isso, porque quando Jesus veio, os fariseus não aceitaram Jesus, mas ele falou: tem um povo ali que vai me aceitar. Quem era o time do mestre? Ex-prostituta, coxo, leproso, era aqueles rejeitados, era aqueles que ninguém dava nada. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, ele não veio para o são, ele veio para aqueles que estão doentes. E naquela época aquele povo estava doente, foi aquele povo que aceitou Jesus. O que era para aceitar ele, não aceitaram. Não aceitaram ele. Ele falou: mas tem um povo ali que vai me aceitar, porque Jesus Cristo, ele tem propósito na vida de todo ser humano. Mas o ser humano, ele tem que abrir o coração para Jesus vir fazer morada. Eu não sei qual é a situação de quem está escutando essa palavra, mas eu sei que Jesus vai trazer para o caminho. Eu não sei qual que é o gigante que tu tem enfrentado. Eu não sei qual que é a dificuldade que tu tem enfrentado. Mas não deixa de clamar: o filho de Davi tenha misericórdia de mim. Eu não sei se você tem um filho que se encontra na droga, que se encontra no alcoolismo. Eu não sei se você tem uma filha que se encontra na prostituição. Mas eu sei o seguinte, que Jesus, ele transforma, que Jesus, ele entra. Jesus vem para quebrar protocolo. Ele entra dentro de biqueira, ele entra dentro de fumódromo, ele entra dentro da casa de prostituição, porque Jesus não é homem. Jesus, ele não rejeita ninguém. Ainda que eu rejeito, ainda que eu lanço fora, Jesus, ele não lança ninguém fora. De maneira nenhuma lançarei aqueles que vêm a mim. Venha em mim todos os cansados e oprimidos. Eu não sei se você se encontra cansado,
Eu não sei se você se encontra oprimido, mas vem até Jesus, que Jesus ele vai te dar um fardo leve, que Jesus vai te dar um jugo leve. Eu profetizo, na onde que chegar essa mensagem, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua família, que as portas do inferno não prevalecerão contra o teu chamado, contra o teu ministério. Presbítero Milton, eu vou falar a verdade aqui para o Senhor. Eu estou honrado de estar aqui com o Senhor. Que as portas do céu, que a chuva do céu venha invadir a casa do Senhor, a família, o ministério, a rádio, Palavra de Cristo. Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar, em nome de Jesus Cristo. Quero deixar aqui também, expressar minha gratidão. Para quem não conhece o presbítero pessoalmente, é um homem de Deus, um homem simples, que recebe nós com todo carinho, com todo aconchego. Eu não posso deixar honrar a vida do Senhor, porque o Senhor nos deu honra. O Senhor abriu a porta da casa do Senhor para nos abraçar, para nos escolher. Confiou de nós estar aqui para trazer a palavra de Cristo. Que Jesus Cristo está à porta. Eis que estou à porta. E eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quero também deixar aqui, expressar sobre Davi. Davi, ele vivia no pasto, ele era rejeitado, ele era filho de Jessé. Sabemos que Jessé ele tinha 8 filhos. Sabemos que Deus era o número da perfeição, o número 7. Mas Deus quebrou o protocolo. Quando Deus chamou Samuel, Deus não tirou a cadeira de Saul. Saul perdeu a tua cadeira por desobediência. Quando Deus mandou Saul executar o rei Agog, Saul não executou. Saul teve pena dele e pegou as melhores gorduras. Saul, ele não fez o que Deus mandou, que era para executar aqui rei Agog. Deus não esqueceu da maldade que esse rei fez ao povo de Israel. E Saul não fez o que Deus mandou. Deus não tirou a cadeira de Saul. Saul, ele perdeu a cadeira por si só. E Deus escolheu aquele que era rejeitado. Davi, ele vivia no pasto. Davi não era olhado por ninguém. Mas o próprio Deus olhava Davi. Quando via o urso, ele tomava a ovelha da boca do urso. Davi enfrentava o leão, ele tirava a ovelha da boca de leão. E Deus, ele levantou Samuel como profeta. Samuel, eu escolhi um novo rei para Israel. Pega o seu chifre, pega o teu azeite e vai até ele. Irmão, não adianta se esconder. Quando Deus quer falar com você, Ele vai enviar o profeta na onde que você estiver, dentro da sua casa, na área do seu serviço, no pasto. Não tem como tu se esconder da promessa de Deus. Não tem como, ainda que estiver dentro da caverna, se Ele não enviar o profeta, Ele mesmo chega com a voz suave. Sai de dentro da caverna, Elias. Elias, sai de dentro da caverna, Elias. Elias, sou eu que te chamo. Elias, sou eu que te escolhi. Porque se esconde, Elias? Enfrentou 450 profetas de Baal, agora está se escondendo de uma mulher. Elias, não sei se tu se encontra na caverna, mas ainda que tu estiver na caverna, o próprio Deus vai falar com você. Voltando para o contexto de Davi, Samuel, antes de Deus falar para Samuel chamar Davi, Davi foi enviado dentro da casa de Jessé. Eu creio que os irmãos de Davi, se achando grande na estatura, grande na aparência, eu vou ser o rei. Samuel, ele olhou e falou, certamente é esse aí, ó. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. E Deus falou bem no ouvido de Samuel, Samuel, não atenta para a aparência, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus fez passar o 7 e perguntou para o Jessé, falta mais alguém? Você tem mais algum filho? Tenho.
o menor. Está lá no pasto. Deus falou: é esse que eu quero. Chama o menor. Enquanto o menor não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Deus está preparando uma mesa de vitória para você. Deus está preparando uma mesa perante os teus inimigos. Deus está preparando vitória para você. Deus está preparando uma coroa de rei para você. Olha que Deus tremendo. Deus honrou Davi no meio da casa dos irmãos, da onde que os irmãos não davam nada, da onde que os irmãos rejeitavam Davi. Foi ali que Deus começou a honrar Davi, meu presbítero Milton. Os irmãos de Davi se achavam até grande, mas grande é o nosso Deus. E Deus escolheu segundo o coração dele. Meu amado, meu querido, nós pode se achar até pequeno, mas é os pequenos que Deus ele escolhe para o pastoreiro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para os pastoreiros. Irmão, eu não sei qual é a multidão que está te repreendendo. Eu não sei o que está tentando te abafar. Mas Bartimeu, não para de clamar. Bartimeu, não para de gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus te escolheu. Ainda que o pai e a mãe nos rejeita, Deus nunca vai nos rejeitar. Deus nunca vai nos abandonar. Estou feliz, presbítero Milton, pela essa oportunidade. Estou feliz que Deus abençoa a vida do Senhor. Toda vez que o Senhor me chamar, eu vou dar a honra de estar aqui com o Senhor. Eu creio que foi isso que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Espero que essa mensagem ela possa invadir corações. Espero que esse testemunho ele possa alcançar vidas. Espero que esse testemunho alcance milhares de vidas, porque foi 22 anos minha mãe de joelho, esperando que Deus me tirasse desta vida, e hoje ela não trocaria esse milagre pelo um AP em Salvador. Ela não trocaria esse milagre pelo um pote de ouro. Ela não trocaria esse milagre, porque só uma mãe, presbítero, sabe o que ter um filho escravo na droga. Porque hoje, aquele que não é escravo da droga, ele pode ser escravo da mentira. Ele pode ser escravo da pornografia. Ele pode ser escravo de um copo de pinga. Quantos amigos eu conheço que 20 anos você passa na porta do boteco, por 20 anos ele está ali, amarrado por um copo de pinga que é 50 centavos. Esse é um sofrimento para uma mãe, ver o seu filho escravo. Mas eu libero uma palavra em nome de Jesus Cristo aqui. Teu filho vai ser liberto, tua filha vai ser liberta, a sua família vai ser liberta. Não desiste. Por mais que a prova, o gigante se levanta, Deus, ele joga o gigante por terra. Presbítero, até aqui o Espírito Santo, ele falou dentro do meu coração. Aqui eu agradeço minha oportunidade. Quero deixar um abraço para todos os pastores de Três Lagoas, para todas as pastoras, para todos os missionários, para todas as missionárias, para todos os obreiros, para todos os diáconos. E peço encarecidamente que nós venha viver mais uma união, que a gente venha se estender a mão. E eu creio em nome de Jesus Cristo. Quero também, posso deixar um abraço aqui para a pastora Ermelinda. Que Deus abençoe a vida da senhora. Minha pastora Ermelinda é uma mulher de Deus. Quero aqui também confirmar o meu pastor que cuidou de mim, o pastor Gilmar Ramos, que se encontra ali na Vila Alegre, a Refúgio Eterno. Minha pastora Priscila Ramos, eles cuidou, eles abraçou nós, cuidou de nós. E chegou, eu lembro que o meu pastor falou assim: hora que chegar a sua hora, você vai pegar a sua malinha e vai fazer o que Deus tem na sua vida. Quero também deixar um abraço aqui para toda a igreja evangélica pentecostal. Cristo vive, para todos os rebanhos.
em nome de Jesus Cristo. Aqui eu deixo a paz do Senhor e agradeço a minha rica oportunidade. E agradeço também a honra que Deus me deu e que o presbítero Milton me concedeu nesta manhã. Receba a tua bênção, receba a sua vitória, receba a cura e receba a libertação através do nome de Jesus Cristo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso presbítero Milton. Glórias a Deus, graça e paz para todos os santos da face dessa terra abençoado. Eita, glória de Deus, que mensagem poderosa, hein? Eu quero ler aqui, ontem eu li essa mensagem aqui, né? E vou repetir, né? Deus está mandando eu falar aqui, eu vou falar, né? Eita, glória. Antes de eu ler aqui, no livro de 2º Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16, né? Eu, antes de começar a ler aqui, quero fazer uma pergunta para o pastor Alain, né? Sim. Seja sincero. Vou ser sincero, meu pastor. Quando o presbítero Nilton Martins foi encostando a sua bicicleta ali naquela reunião que estava cortando aquele pé de goiaba, fazendo aquela poda, quando eu cheguei, vocês pensaram no quê? Quando eu vi o Senhor, a primeira coisa que eu vi sobre o Senhor, eu vi a graça do Espírito Santo na vida do Senhor. Automaticamente estava uma luz sobre o Senhor. Aí eu achei que o Senhor ia perguntar os dias de culto. O Senhor queria cultuar, né? Mas de longe nós vimos que era crente, porque crente a gente conhece de longe, né? É verdade. Só pelo rosto, né? Só pelo olho a gente vê o brilho, né? Porque é luz do mundo, é diferente, é luz do mundo, né? E quando o Senhor me fez esse convite, é a primeira vez, eu quero falar aqui para os ouvintes, para a região, para a Três Lagoas, que eu estou na Rádio A Palavra de Cristo. E Jesus vai voltar, é a Rádio A Palavra de Cristo, Jesus vai voltar. E é a primeira vez, e quando o Senhor me fez um convite, eu confesso para o Senhor, minhas pernas tremeu tudo. Eita, glória. Minhas pernas tremeu, meu coração salteou. Falei, Jesus, mas eu nunca falei na rádio, Jesus. Eu nunca falei, porque a gente está acostumado a falar dentro da igreja, né? A gente tá falando com Ari, já tem uns membros ali, a gente tá acostumado ali, né? Mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, não. Mas eu creio que no segundo convite, eu creio que eu já vou estar mais aberto, mais tranquilo. O primeiro dia hoje foi tranquilo, mais ou menos. Vou conversar com o senhor. Eu tô meio nervoso. Tá nervoso, né? Tô meio nervoso. Suei aqui. Tô vendo. Eu suei aqui, mas eu peço perdão para os irmãos, né? Se eu falei algo, né? Que entristeceu, que magoou, porque essa aí não é a minha parte. Nós estamos aqui para levantar, né? É verdade. Presbítero Milton. Então vou para a leitura aqui, né? No 2º Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nessa palavra aqui, enquanto o irmão estava falando de Bartimeu, lá da beira, né? E eu leio, o Espírito Santo tocou, né? Tocou nesse versículo. O pastor, quando aceitou Jesus como teu Salvador, teve até crente, até pessoa que te conhecia, que vivia lá dentro da igreja e conheceu você lá no mundo fumando o crack, né, mexendo com droga, né, não é mesmo? Lá no mundão, né? Até crente apontou o dedo para você. Olha lá, ó, era um drogado. Agora quer ser crente. Né? Quem é eu, quem é você, pastor, para apontar o dedo? Jesus veio, foi para essas pessoas, para os doentes, aquele que estupra, aquele que mata, tirou vida de várias pessoas. Se ele aceitar Jesus de coração,
de coração verdadeiramente, lá no livro de Isaías capítulo 42, versículo 25, lá fala, né? Quando a pessoa aceita o Filho de Deus como seu Salvador, está escrito lá, Isaías 42, versículo 25, que os nossos pecados são lançados lá no mar do esquecimento, né? Até Deus não se lembra do teu pecado, porque a partir do momento que você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, que está do outro lado, de perto, de longe, que está ouvindo essa programação abençoado, né? Quando você levantar tuas mãos e aceitando Jesus de coração verdadeiro, né? Você vai ser nova criatura. Vai ser nova criatura. Você vai viver outra vida. Depois que você submerger, batizar nas águas, aí você vai ser outra nova criatura em Cristo Jesus, né? Tem muitas pessoas, olha lá, matou 30 pessoas, hoje é crente. Hoje é crente. Aquele ator da Rede Globo que matou lá a filha da Glória Pérez, não sei se o irmão lembra. Lembro. Nossa, ele foi criticado demais depois que ele passou a ser crente, né? Passou a ser pastor, ele foi até pastor, dirigiu uma igreja, né? As pessoas ficam apontando o dedo. Aqui é como diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui no Filho unigênito, é o 17, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Jesus. Amém? Presbítero Milton, você sabe que o que o ser humano esquece, que Paulo, ele foi um dos matadores, era Saulo, né? Ele foi um dos matadores mais de crente, né? Os crentes tremia quando eu via que era Saulo, né? Os crentes tremiam. Eles esquecem que Saulo, depois que Saulo ele teve um encontro com Cristo, ele caiu do cavalo, né? Quando Deus quer derrubar a gente do cavalo, Deus derruba. Deus derrubou Saulo do cavalo, deixou ele cego. Aí ele falou assim: Saulo, agora não vai ser Saulo, vai ser Paulo. E o Espírito Santo chegou até Ananias. Isso. Ananias, Saulo, mas Senhor, Saulo é perseguidor dos santos, mata os santos. Para mim é um vaso valor, porque Jesus sabia o potencial que Paulo ia fazer na obra dele. Jesus sabia que Paulo, ele tinha aquele potencial. Falou: não, chega, Paulo, agora chega, você vai ser Paulo. Mas o que Paulo plantou lá atrás, Jesus não deixou impune. O que perseguia começou a ser perseguido. Lá muitos crentes apontavam o dedo para Paulo. Apontava. E no nosso dia de hoje não é assim também. No nosso dia de hoje tem essas pessoas que andam com a Bíblia, que falam de Jesus, que eles esquecem que eles apontam o dedo pra gente. O senhor pode ver no contexto de Bartimeu. Quem repreendia o Bartimeu? A própria multidão estava com Jesus Cristo. Eu creio que presbítero Milton, o cego não era Bartimeu. Cego era a multidão que via que Bartimeu precisava de ajuda, e eles não estendeu a mão para Bartimeu, para ajudar Bartimeu. Eles tentava repreender aquele que precisava de ajuda. E hoje não é diferente. Hoje, quando a gente precisa de ajuda, olha, presbítero Milton, até perdoa o que eu vou falar aqui. Hoje os que mais me perseguem são aqueles que carregam a Bíblia. É verdade. Olha, se eu fosse olhar, depois que eu reconciliei com a igreja em 2015, eita, Deus tá forte o manto aqui, hein? Deus me ensinou, Deus, me capacitou. Deus me disse: não olha para a dificuldade, não olha para o escândalo, não olha para a confusão, olha para Jesus, que é seu foco. Durante esse tempo que eu estou na igreja, já aconteceu várias vezes as pessoas tiraram eu de série, queria tirar eu da igreja, sabe? Já tentaram me tirar da igreja, mas eu não saio.
da igreja eu não saio não. Não saio. Você sabe por que eu não saio? Porque se Deus não me amasse, Ele não trazia, não dava aquela força, não dava aquela claridão na minha visão. Largar tudo que eu fazia para voltar para a igreja. Porque eu estava, quando eu saí da igreja, eu fiquei igual o Batimeu, fiquei cego. E no dia 4 de outubro de 2015, veio aquela claridade na minha visão, da televisão, e eu levantei rapidinho, né? E eu falei assim, a partir de hoje, eu vou voltar para a igreja. O que aconteceu? A capa que eu usava, que era o cigarro e a bebida, deixei para trás. Não quis mais. Não quero pegar a capa de volta, não. Não quero, não. E outra coisa, pastor Alan, muitas vezes é nós que façamos que aquelas pessoas que estão na igreja